Federal Cast. Então, gente, nós vamos hoje ver o versículo 13, lá do capítulo 5 de Mateus. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês. Diz assim a palavra de Deus: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então a gente vai ver esse único versículo. Eu nunca preguei assim, nunca dei estudo em só um versículo, mas vai ser hoje que eu vou fazer isso. Mas tem muita lição aqui para a gente, muito aprendizado para a gente nesse único versículo, né? É um versículo bem conhecido. Mas eu queria fazer uma recapitulação com vocês daquilo que nós vimos nos estudos passados, né? Ao longo desde março, fevereiro, mais ou menos, que a gente começou os nossos estudos e nós vimos essas 8 bem-aventuranças. E para ter um resumo, para dar um resumo assim do que nós vimos ao longo desses estudos, o que basicamente nós vimos foram bem-aventuranças, virtudes daqueles que foram transformados e regenerados por Deus. Nós vimos, por exemplo, que essas características, essas virtudes que nós vimos aí, manso, humilde, tantas outras coisas, não eram coisas que você nascia com elas, não eram coisas que você se esforçava para adquirir essas características, né? Eu vou me esforçar aqui e obter, por exemplo, a característica de ser humilde, de ser misericordiosa. Não era isso. O que nós vimos ao longo desses estudos foi que essas características, elas meio que foram imputadas em nós quando nós fomos regenerados, nós fomos salvos pelo nosso Senhor. Então, não é mérito nosso, né? É tudo de Deus. E basicamente o que nós vimos foi que essas bem-aventuranças, elas mostram o caráter dos filhos de Deus, o caráter do crente, o caráter de alguém que é um verdadeiro discípulo de Jesus. Só que agora é muito engraçado como assim Jesus ele é brilhante, né? Ele é o próprio Deus, claro. Mas ele acaba de falar tudo isso, ele acaba de falar sobre essas 8 características, essas bem-aventuranças, e então ele começa a falar, de certa forma, como nós deveríamos aplicar essas bem-aventuranças na nossa vida. Se você fizer uma relação entre aquilo que nós estudamos, das bem-aventuranças, as características, e agora o que Jesus passa a dizer, que ele fala, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, você percebe que é como se ele estivesse dizendo, vocês precisam colocar usar essas virtudes que foram dadas a vocês por causa do meu sangue, por causa do meu sacrifício, e vocês precisam fazer a diferença no mundo onde vocês estão. Vocês precisam ser o sal da terra. Então, a motivação do nosso estudo de hoje seria mais ou menos o seguinte: como nós devemos usar essas características, né, essas virtudes aí, que nós aprendemos ao longo dos 8 estudos que nós tivemos, para influenciar as pessoas ao nosso redor, para influenciar o mundo no qual nós estamos, a nossa casa, a nossa família, a nossa rua, a nossa turma, por exemplo, para quem está estudando, no nosso trabalho, para quem trabalha, no nosso mestrado, para quem faz mestrado, ou em qualquer lugar que o Senhor nos colocar. Como é que nós vamos influenciar, como é que nós vamos fazer a diferença no lugar onde o Senhor tem nos colocado, né? Então, seria uma aplicação dessas bem-aventuranças. Seria basicamente isso. Essa é a nossa motivação do nosso estudo. Então, vamos lá. Jesus fala, vós sois o sal da terra. E é engraçado porque quando ele fala, vós sois o sal da terra, de primeira mão, nós percebemos que ele está falando a respeito da natureza dos seus discípulos, daqueles que seguem a ele, certo? Só que quando ele fala, vós sois o sal da terra, ele também está declarando quem é essa terra, ou a natureza dessa terra, a natureza desse mundo. Ao mesmo tempo que ele fala da nossa natureza, daqueles que seguem a Jesus, que servem a Jesus, ele também está falando sobre a natureza do mundo, a natureza aqui dessa terra, que precisa ser salgada, certo? Então, ele vai revelar a natureza desse mundo.
E aí não é novidade para vocês, todo mundo que já tem um pouquinho de história aí numa igreja, que já foi numa igreja, com certeza esse versículo já foi usado, você já escutou, né, o que significa mais ou menos esse versículo. Então, o sal, como vocês sabem, era um tempero, é um tempero que ainda é usado, né, nos nossos dias, mas naquela época ele tinha um significado, na época de Jesus tinha um significado ainda maior. Por quê? Porque além de dar o sabor para a comida, de dar o gosto para a comida, o sal também ele era muito usado para preservar os alimentos. Então não era só uma questão de você salgar o alimento e dar gosto ao alimento, mas uma das funções do sal também era preservar aquele alimento para que aquele alimento ele não perecesse, ele não apodrecesse tão rapidamente. Então essa era uma das funções do sal. E quando Jesus ele fala, vós sois o sal da terra, Jesus ele está nos comparando com esse sal que preserva o alimento. O sal que preserva o alimento de se corromper, de se deteriorar tão rapidamente, certo? Então, eles usavam o sal para, por exemplo, na carne, na comida, colocavam lá o sal e aquela comida durava muito mais tempo. Quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, ele está dizendo que nós, como discípulos de Jesus, nós também temos uma influência nesse mundo de preservação. Porque se nós não estivéssemos nesse mundo, esse mundo ele se corromperia, ele se deterioraria de uma maneira muito mais rápida. Mas por conta da nossa presença aqui, por conta da nossa influência, esse processo é retardado. Então, o sal, ele retardava o processo de apodrecimento dos alimentos naquela época. E da mesma forma, nós que estamos aqui vivendo nessa geração, no ano de 2021, nós também retardamos o apodrecimento, a corrupção desse mundo. E é basicamente isso que Jesus está falando aqui. Então, quando ele fala que nós somos o sal da terra, ele também fala que esse mundo ele está corrompido, que ele precisa de sal, ele está apodrecendo, ele está caminhando, né, para algo cada vez pior, e que é necessário que haja sal, que é necessário que haja pessoas que conhecem o evangelho para estarem aqui e fazerem a diferença. Então, quando nós olhamos para a nossa sociedade de hoje, isso é muito fácil de identificar, né, gente? Não precisa nem pensar muito, na verdade, que a gente já vai ter exemplos da nossa geração, do que está acontecendo hoje, que mostra o quanto o nosso mundo, o quanto a nossa sociedade está corrompida. Se a gente, por exemplo, pensar, né? Ultimamente, eu não sei se vocês percebem isso, mas há uns 20 anos atrás, as coisas eram muito diferentes. Também por conta da tecnologia, mas eu digo em relação aos princípios das pessoas. A mesma questão da família, que vem sendo muito atacada ultimamente. Essas pautas aí que a gente vê na internet, no Instagram, no Twitter, as pessoas estão atacando cada vez mais aquilo que a Bíblia prega, o padrão de família, o padrão de vida, de moral que a Bíblia prega, e estão transformando tudo isso de acordo com o bel prazer delas, de acordo com aquilo que elas acham que é certo. Então, cada vez mais a gente está andando para algo tem se afastado dos princípios de Deus, dos princípios que nós encontramos na palavra de Deus. É isso que nós temos visto. Então, se você vê as notícias, pais matando filhos, como aconteceu, né, recentemente, uma situação dessa, e tantas outras coisas que têm acontecido, a família que já não é mais a família como nós vemos que Deus instituiu, mas uma família que é diferente, os papéis de gênero e tantas outras coisas que têm acontecido. E o resumo disso é que o mundo ele está ficando cada vez pior. Ele está apodrecendo, assim como o alimento ele começa a se apodrecer, ele começa a se deteriorar, assim também é o nosso mundo. Então, só que o que acontece, né? Nós sabemos disso. A palavra de Deus vai falar isso, né? Que os dias são maus, que as coisas vão piorar. Só que o nosso papel como cristão primeiro, a gente não pode se assustar com essas coisas,
Isso não deveria ser algo que deveria nos pegar de surpresa, eu diria. Se a gente está vendo o que está acontecendo, isso não deveria nos gerar surpresa, porque a própria palavra de Deus fala sobre essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos achar que as coisas que estão acontecendo nos nossos dias são normais. Nem aquilo que estava acontecendo no tempo de Jesus, né? Os discípulos de Jesus deveriam achar normais, achar normal. E nem nós hoje, nós não devemos achar isso normal. E nós, como aqueles que conhecem a verdade, como aqueles que conhecem a Jesus, que conhecem a Deus, nós devemos fazer a nossa parte. O fato de nós sabermos que as coisas vão ficar cada vez piores, né, e que o mundo jaz no maligno, não nos isenta de fazermos aquilo que nós devemos fazer, de fazer a nossa parte, de sermos servos bons e fiéis com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mas aí, caminhando nesse pensamento, eu queria falar com vocês a respeito de uma reação que nós podemos ter ao ver a deterioração do mundo, a pecaminosidade do mundo. Quando nós vemos esse mundo pecaminoso, quando nós vemos esse mundo que jaz no maligno, tantas coisas que têm acontecido de ruim, uma das nossas reações pode ser simplesmente querer nos afastar completamente do mundo. Eu não sei se vocês já passaram por isso quando vocês eram novo convertido, mas assim, uma das coisas que quando você se converte, né, você passa que você quer se afastar de tudo, você não qualquer coisa, né, que sei lá, que vá seja contra a Bíblia e tal, você não quer mais falar com as pessoas tais, porque aquela pessoa ali, enfim, tem umas pessoas que são dessa forma, que reagem dessa forma. E talvez uma das nossas reações possa ser simplesmente querer nos retirar desse mundo, querer nos afastar completamente desse mundo para que a gente não seja contaminada. Por exemplo, isso era o que os monges faziam há algum tempo atrás. Eu acho que existem pessoas ainda que fazem isso. Inclusive, tem um grupo nos Estados Unidos, se eu não estou enganada, que eu não lembro exatamente o nome deles, mas que eles são originários dos anabatistas. E eles vivem lá nos Estados Unidos, assim, eles acreditam na palavra de Deus e tudo. Até o pessoal considera eles como verdadeiros cristãos, só que eles vivem isolados. E isso é uma perda muito grande, né? Porque eles estão vivendo ali isolados, achando que pelo fato de estarem isolados e pelo fato de não estar, digamos assim, sendo contaminado com as coisas do mundo, tendo contato com as coisas do mundo, que aquilo ali vai abençoar eles e que eles foram chamados para viver dessa forma. Só que o que acontece? Quando nós olhamos para a Bíblia e até mesmo a vida de Jesus, nós percebemos que não era assim. Jesus não nos chamou para vivermos em reclusão. Jesus não nos chamou para vivermos apenas na nossa bolha, por exemplo, apenas com o pessoal da minha igreja, apenas com o pessoal da Missão Federal, apenas com o pessoal, o grupo de amigos que eu conheço cristãos. O Senhor não nos chamou para isso. Jesus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para vivermos no meio dessas pessoas que não conhecem a Deus e pregarmos o evangelho para elas. Afinal de contas, se nós não estivermos no meio dessas pessoas, se nós não estivermos no mundo, digamos assim, como é que as pessoas vão ver o nosso testemunho? Como é que as pessoas vão escutar as boas novas? Se elas não têm contato com as pessoas, se os cristãos vivessem em reclusão, como é que elas veriam esse testemunho? O testemunho do evangelho. Então, quando você olha para a vida de Jesus, o que você percebe? Você percebe que ele andava com os pecadores, você percebe que ele ia lá na casa dos pecadores e ele comia, que ele tinha conversa com pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, por mulheres muitas vezes que eram chamadas de prostitutas, que se prostituíam, né, que tinham vários amantes aí, várias pessoas, e cobradores de impostos e tantos outros que as pessoas julgavam que elas eram pecadores, né, e que eles não eram pecadores, mas sim aquelas outras pessoas, e que eles não eram dignos nem de você conversar com eles. Mas Jesus era diferente. E ele conversava com essas pessoas e ele falava.
Porque ele quando ele chegava para uma pessoa, ele não ficava tendo, como eu posso dizer, ele não classificava as pessoas em grupos, como muitas vezes nós costumamos fazer. Eu não sei se você já viveu isso na sua vida, mas uma coisa que o ser humano faz muito é que a gente classifica, coloca rótulos nas pessoas, e aí a gente faz assim, esse grupo aqui é o grupo dos que eu posso falar. E esse grupo aqui é o grupo dos que eu não posso falar. Esse grupo aqui é dos que Deus pode transformar. Não, eles não são assim tão moralmente depravados. Eu posso conversar com eles. Mas esse aqui não. Esse aqui realmente não tem jeito, não tem jeito para eles. Realmente, assim, não, Deus, eu acho que só um milagre, é algo muito extraordinário para acontecer. Muitas vezes nós colocamos esses rótulos nas pessoas e nós não queremos nem conversar com elas, porque nós achamos que elas são muito depravadas ou muito distantes, né, daquilo que a Bíblia fala. Então, nós colocamos rótulos e nós não conversamos com elas, nós não queremos, né, falar com elas. E claro, aqui eu não estou dizendo que nós temos que ser amigos íntimos dessas pessoas, né, que a gente tem que ter super uma comunhão e tal. Não é isso que eu estou falando. Mas é o simples fato de você poder conversar com ela, de você ver que Deus pode transformar a vida dela, né? Assim como Jesus conversava com os pecadores. Não importava qual era o pecado daquela pessoa, não importava o que aquela pessoa tinha feito antes, mas Jesus estava ali conversando com ela. E se fosse da vontade de Deus, aquela pessoa se converteria, claro. Então, o Senhor, ele nos chama não para sairmos desse mundo, mas ele nos envia a esse mundo. Ele nos envia para vivermos aqui e fazermos a diferença. Eu queria ler com vocês um versículo, uma passagem que se encontra lá em João, no capítulo 17, dos versículos 15 ao 18, e diz assim: como o tempo está corrido, eu vou ler aqui para vocês. É João 17, do 15 ao 18, diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os da verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Essa passagem, ela é muito interessante. Por quê? Porque Jesus fala aqui, eles não são do mundo. Então, Jesus está falando que nós não somos, nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a este mundo, porque nós somos filhos de Deus, nós fomos regenerados e fomos transformados por Ele. Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim, pai, eu não estou pedindo a você que você tire os meus discípulos do mundo. Deus nunca foi a intenção de Jesus que nós fôssemos separados, assim, retirados do mundo, mas ele nos envia. Olha só o que ele falou no versículo 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, é Jesus aqui falando, ou seja, ele está dizendo, assim como o Pai me enviou, eu também envio os meus discípulos. Então, nós não pertencemos a esse mundo, mas nós estamos aqui. E nós somos enviados para este mundo para pregar o evangelho do reino, para viver aqui e fazer a diferença. Tem uma passagem também que fala a mesma coisa, basicamente a mesma coisa, lá em João 20, 21, que é quando Jesus ele ressuscitou e ele aparece aos seus discípulos e ele fala, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês ao mundo. Então, nós temos, da mesma forma que Jesus, ele foi enviado pelo Pai. E olha só, diferente de nós, Jesus, ele é santo, ele é perfeito, ele não tem pecado algum. E ele estava no céu. E ele foi enviado a um mundo perverso, cheio de corrupção, cheio de maldade, cheio de coisas ruins, um mundo que jaz no maligno. E o Pai envia o seu Filho para este mundo, não somente para vir aqui e habitar entre nós que somos pecadores, mas também para que morresse no nosso lugar. E nós, da mesma forma que Deus envia o Filho, Jesus, envia-nos a este mundo. O primeiro, aquele que foi o nosso exemplo, foi Jesus. E nós também, como seus discípulos, somos enviados a este mundo para pregar esse evangelho, para fazer a diferença, para retardar esse processo de apodrecimento mesmo que esse mundo está vivendo, sabe? Então, se nós somos
humildes de espírito, mansos, misericordiosos, ou qualquer outra das bem-aventuranças. Nós fomos feitos assim para que nós pudéssemos fazer a diferença nesse mundo, para que isso fosse externado por nós na nossa vida, em tudo aquilo que nós fazemos, sabe? Jesus, ele não nos salvou para que a gente ficasse na nossa casa, agora que a gente esteja numa pandemia, né? Tem que ficar em casa. Mas a gente não foi transformado pelo Senhor para a gente esconder essas características, para a gente não colocá-las em prática, não. É para a gente colocar em prática, é para a gente ir ao mundo, falar com as pessoas, conversar com as pessoas, influenciar as pessoas, pregar o evangelho de salvação. Esse é o nosso chamado. Então, observe. O sal, ele é, na verdade, né, um alimento, um tempero que ele é diferente do alimento que ele vai ser colocado sobre. O sal, ele tem uma essência, uma natureza diferente do alimento que ele é colocado. Certo? Da mesma forma somos nós. Nós somos diferentes deste mundo, ou nós deveríamos ser diferentes desse mundo. Da mesma forma que esse sal, ele é diferente, a sua composição, a sua essência, a sua natureza é diferente da natureza do alimento que ele é colocado para conservar, assim também somos nós. Nós somos diferentes, porque nós somos transformados pela palavra do Senhor, nós somos transformados pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos ser diferentes. Se a igreja do Senhor, se nós, se eu, Margarete, se você, se nós temos parecido com o mundo, se as pessoas olham para nós e nós temos as mesmas ações, agimos da mesma forma, somos da mesma, temos as mesmas reações, temos o mesmo discurso, muitas vezes, do mundo, daqueles que não conhecem a Deus, então, isso é um sinal de que nós não estamos salvando este mundo, de que nós não estamos realmente sendo sal, de que a gente está perdendo a nossa capacidade de salgar, de fazer a diferença. E mais do que ser diferente, nós também precisamos ser exemplo naquilo que nós fazemos. Nós precisamos ser diferentes do mundo e também nós precisamos ser exemplo para o mundo. Nós somos transformados pelo Senhor e essa transformação ela deveria ser exteriorizada, eita palavra difícil, através das nossas atitudes, através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós conversamos com as pessoas, através daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós somos transformados para ser agentes de transformação desse mundo também. Então, quando nós, por exemplo, fazemos o nosso trabalho, seja ele qual for, Elisiane, que é aí da área de design, Juninho, que é da área de computação, eu na engenharia, Samir na psicologia, ou qualquer outra profissão que a gente tem aqui, o Senhor, ele nos transformou e através daquilo que ele nos chamou para fazer, através da nossa vocação, nós podemos ser agentes de transformação desse mundo, para que esse mundo ele não se corrompa da maneira que ele poderia se corromper, mas que a gente possa ser como o sal desse mundo e preservar muitas vezes, por exemplo, a vida de pessoas, como, por exemplo, uma pessoa que trabalha por direitos humanos, não sei, tem tantas pessoas que trabalham aí na área de direitos humanos, prezando pela vida, por exemplo, de crianças que são traficadas, de mulheres que são traficadas. Essas realidades, elas existem, é porque muitas vezes a gente está na nossa bolha e a gente não sabe disso, mas muitas crianças são traficadas, muitas mulheres são traficadas, pessoas que são traficadas por aí e várias outras coisas que acontecem de ruim no mundo. E a lógica é, se nós que conhecemos a palavra, se nós que conhecemos o evangelho, nós não estamos fazendo nada para que essas coisas acabem, para que haja transformação desse mundo, quem mais vai fazer? Essa é a grande questão. Porque se nós que conhecemos a verdade, se nós que conhecemos a palavra de Deus, não estamos fazendo nada, quem vai fazer? Se nós formos deixar as outras pessoas fazer,
vai dar muito errado. Por quê? Porque elas são guiadas pela sua própria verdade, pelos seus próprios desejos, por aquilo que elas acreditam ser verdade. Essa é digamos assim, a moda da vez, né? Se você, se isso é verdade para você, tá tudo bem. Essa não é a frase que eles falam hoje. Se isso te faz feliz, tá tudo bem. Se isso é verdade para você, tá tudo bem. Eu fico com a minha verdade e você com a sua verdade. Não existe verdade absoluta para eles, mas para nós que somos filhos de Deus, existe sim uma verdade absoluta. E essa verdade é aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Então, o Senhor nos chama para sermos o sal dessa terra através daquilo que nós fazemos aqui, através das nossas profissões, através, como estudante mesmo, na UFCG ou em qualquer outro lugar, nós estamos ali para sermos a diferença, para fazermos a diferença. Para muitas vezes, quando o seu colega está colando, e a sala inteira colando, e você ali dando seu testemunho, não para a sua glória, não para simplesmente satisfazer o seu ego, mas para a glória de Deus. Tem uma coisa interessante na nossa caminhada, né? Que muitas vezes, assim, a gente, em certos momentos da nossa caminhada, a gente quer muito cuidar do exterior, e ser o exemplo, né? E dar bom testemunho e tudo. E às vezes a gente só fica preocupado com o nosso exterior e não cuida do interior. Eu já passei por isso, por exemplo. Você querer mostrar uma coisa exteriormente que você não tem no seu interior. E isso é um perigo muito grande da gente fazer as coisas só para ter a nossa própria glória, só para ter o reconhecimento ou para alimentar o nosso ego. Isso é muito errado. Isso a gente deve correr disso. Mas o verdadeiro testemunho, o exemplo que nós temos que dar, ele parte primeiro do nosso interior. É quando o Senhor transforma as nossas vidas, é quando há uma transformação no nosso interior. E as coisas externas, elas vêm naturalmente. O fato de nós sermos sal, o fato de nós fazermos a diferença e de nós sermos exemplo, vem como consequência daquilo que já ocorreu no nosso interior. Então, nunca busque, esse é um erro que muitas vezes nós caímos, mas que nós não devemos cair, de achar que só fazer a coisa exteriormente está certo. Não. Tem que vir do seu coração, você tem que buscar a Deus e pedir muitas vezes, porque nosso coração é mau e a gente não quer fazer as coisas corretas, certo? Então, nesses momentos, a gente clama a Deus e pede a Deus, Senhor, transforma o meu coração. Senhor, me ajuda a ser transformada, transforma o meu coração por meio do teu Espírito, por meio da tua palavra, por meio de pessoas que o Senhor coloca na minha vida como instrumentos. E assim, pouco a pouco, o Senhor vai nos transformando e vai nos fazendo cada vez mais semelhantes a Cristo. Mas nunca se esqueça de que não é só o exterior. O exterior tem que ser uma consequência daquilo que foi realizado, da transformação que foi realizada interiormente no seu coração. É a ideia do iceberg, por exemplo, né? Uma vez eu usei esse exemplo lá na igreja, e assim, aquilo que as pessoas veem de nós é como a ponta do iceberg, certo? As virtudes, as coisas boas que nós fazemos, ou o exemplo que nós vamos dar como sal da terra, são apenas a ponta do iceberg. Mas ali, embaixo daquele iceberg, que a gente não consegue ver, tem uma profundeza muito grande. Tem algo muito grande ali. E que só quem vê é Deus. Só Ele vê. E é assim que nós devemos fazer também. Sabe? Que a gente não faça as coisas só por fazer, ou para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Outra coisa que esse versículo ele nos chama a refletir, que eu fiquei pensando, é o seguinte, é que se você, por exemplo, pensa numa carne, e cozinha que vai saber. Pensa numa carne, um pedaço de carne muito grande. E você só coloca aquele sal em uma parte daquela carne, certo? E o outro pedaço, a outra metade, você não colocou nada. O que vai acontecer? O pedaço que você não colocou e vai começar a apodrecer, e vai começar a se deteriorar.
E eu fiquei pensando nessa imagem e eu falei assim, Senhor, realmente, essa imagem, ela do sal que preserva e que está espalhado sobre o alimento, nos dá a ideia de que nós também, como filhos de Deus, como aqueles que conhecem a palavra, devemos estar espalhados. A gente não pode achar que só precisamos de crentes, por exemplo, em determinado setor ou esfera da vida, sabe? Nós precisamos estar espalhados por todas as esferas, no direito, na economia, na engenharia, na saúde, na psicologia, na educação. Não é só em um determinado segmento. Nós precisamos estar espalhados, porque quanto mais houver pessoas, por exemplo, trabalhando na nossa economia, na economia do país, pessoas que são cristãos de verdade, pessoas que são cristãos de verdade na política, pessoas que são cristãos de verdade na educação. Gente, a educação está cada vez pior, assim, as ideias que eles estão colocando na educação tá assim piorando cada vez mais, sabe? E isso vai mudando a mente das pessoas, vai mudando a mente daqueles que estão crescendo, dos adolescentes, das crianças. Então, nós, como sal da terra, precisamos estar espalhados por todos os lugares, por todos os lugares, geograficamente e também dentro das esferas da sociedade, para que a gente possa fazer a diferença. É muito errada a ideia de que muitas vezes a gente tem ah, só o ser pastor ou alguma coisa ministerial é importante. Não, não é isso. Isso era uma das coisas que os reformadores mais falaram, inclusive, na época da reforma, é que você pode glorificar a Deus com o seu trabalho, com aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, faça bem feito e dê o exemplo através daquilo que Deus te chamou para fazer. E aí, vamos caminhando para o final, que a hora está passando. Mas a última coisa que eu gostaria de tratar aqui com vocês nesse versículo é a respeito do que ele fala no final. Ó. Ele fala, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, tem uma coisa muito interessante aqui que Jesus fala, né? Ele fala desse sal que perdeu o seu sabor. E aí é impossível eu não ter que falar para vocês. Eu até fiz uma pesquisa no YouTube para ver como é que esse sal era pisado pelas pessoas. As pessoas colocavam o sal na, nas ruas e esse sal era colocado lá, espalhado, e as pessoas pisavam. Mas por que que eles faziam isso? Eu não sei se vocês já escutaram isso, né? Em outra pregação, em outro estudo, mas o que eu encontrei de um historiador cristão foi o seguinte: ele disse que o sal, quando aquele sal que não prestava mais para dar sabor à comida, o que eles faziam? Eles separavam esse sal. E aí, na época em que estava nevando lá em Jerusalém, não neva muito, né? Mas parecia que nevava lá em determinada época do ano. E aí as ruas ficavam escorregadias por conta da neve. E o que eles faziam? Eles pegavam esse sal e eles colocavam o sal nas ruas para a neve derreter e para não ficar escorregadio. Foi isso que o historiador falou. Mas independente disso, o que Jesus está dizendo aqui quando ele fala isso? O que ele está falando para a gente quando ele fala que o sal que perdeu o seu sabor, ele deve ser jogado, né, nas ruas aí para ser pisado pelos homens. Ele está falando que, da mesma forma que o sal, quando perdia o seu valor, o seu sabor, ele estava perdendo o seu valor, estava perdendo a sua função, o seu propósito. Qual era o propósito do sal? Dar sabor. Colocar sabor ali naquela comida, dar o gosto para aquela comida. Então, se o sal ele não servia mais para isso, então ele havia perdido o seu valor. E é isso muitas vezes que acontece conosco, filhos de Deus, quando nós não fazemos aquilo para o qual nós fomos chamados para fazer. Eu queria ler um versículo com vocês que fala do nosso papel e do nosso propósito aqui. Ele se encontra lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Ele vai dizer assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E ele fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Então, nós temos, digamos assim, nós fazemos muitas coisas aqui nesse mundo. O Senhor nos coloca aqui para a gente ser criativo, para a gente exercer a nossa criatividade aqui nessa terra, para a gente desempenhar a nossa função, para a gente desempenhar o nosso trabalho. Mas eu diria que o nosso papel fundamental, o nosso chamado, antes dessas coisas, é de proclamar a Jesus, proclamar as boas novas, proclamar aquilo que nos transformou, essa mensagem que transformou as nossas vidas, essa mensagem que fez a diferença em nós, que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz, como o apóstolo Pedro falou aqui. Então, se nós não estamos exercendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, se nós não estamos sendo exemplo, se nós não estamos em todas as esferas da sociedade, influenciando as pessoas e pregando esse evangelho através das nossas palavras, através da nossa vida, através daquilo que nós fazemos, então a gente está simplesmente sendo como um sal que perdeu o seu gosto, o seu sabor, um sal que não serve mais para nada, a não ser jogado. Quando nós nos preocupamos com todas as outras coisas, mas nos esquecemos de desempenhar a nossa função como filho de Deus, como aquele que conhece as boas novas, como aquele que foi transformado e que tem uma palavra que vivifica o homem, sabe? Se a gente tem deixado isso de lado, se a gente tem deixado de ter essa visão do reino, de glorificar a Deus através de tudo que nós fazemos, então nós somos como um sal que ele perdeu o seu valor, ele perdeu o seu sabor, e agora ele não serve mais para nada, a não ser ser jogado fora e pisado pelos homens. Então é essa a ideia que Jesus está falando aqui, de perder o valor, perder o seu propósito. O propósito do sal, ele não foi, digamos assim, criado para ser pisado pelos homens. Essa não foi a sua função. A sua função era salgar, a sua função era dar sabor, era preservar o alimento. Mas ele estava se ocupando agora com outras coisas, porque ele havia perdido o seu sabor. Da mesma forma somos nós, quando nós queremos, muitas vezes, estamos muito envolvidos com as coisas desse mundo e nos esquecemos daquilo que é mais importante, da parte que é mais importante, como Jesus fala para Marta. Quer estar com o Senhor, quer conhecer Ele, quer fazer o nome dele conhecido, e é proclamar essas boas novas às pessoas, é sermos agentes de transformação, como o sal que preserva o alimento, como o sal que dá sabor a esse mundo, assim também nós devemos ser. Tem uma coisa também muito interessante nessa parte, é que imagine um mundo sem o evangelho. Ele não seria sem sabor, é como uma comida sem sabor. Você já fez uma comida e esqueceu de colocar o sal, é muito ruim. Da mesma forma seria o mundo sem o evangelho, da mesma forma seria o mundo sem esperança, porque o evangelho nos dá a esperança de podermos sermos salvos, de conhecermos a Deus. Tem os filhos de Deus aqui, que tem essa palavra de salvação, que tem a palavra que transforma o homem, que dá esperança. Esse mundo, ele se torna vazio, ele se torna como uma comida sem sal, realmente. Como uma comida que você experimenta e ela não tem sabor algum. Assim é o mundo sem essa palavra, sem essa mensagem. É por isso que um dia, né, nós sabemos que o Senhor virá. Que o Senhor virá e que Ele vai nos levar para outro lugar, se nós ainda for na nossa geração, né? Ou talvez não, mas nós temos essa certeza de que um dia esse mundo, infelizmente, ele vai chegar a um estado em que vai ser como um alimento que apodreceu e que não tem mais jeito. E aí não haverá mais esperança. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós podemos ter
essa diferença que esse mundo precisa. Nós podemos, através daquilo que o Senhor nos deu, dos nossos talentos, fazer essa diferença e sermos sal nessa terra. Eu já ia falando sal e luz. Luz é o próximo versículo. Não posso falar. Mas eu já tá aqui dando tempo, só queria deixar algumas perguntas para vocês, né? Para vocês refletirem. Exatamente, a luz é a próxima semana. Será que eu tenho sido a diferença na minha casa, na minha rua, na minha cidade? Será que as pessoas olham para mim e vê realmente uma pessoa que é diferente? Lembra daquela história do não ser só externo, certo? Ser interno. Mas será que as pessoas têm visto essa diferença? Uma diferença que deveria vir naturalmente de mim, porque Deus me transformou no meu interior e tem me transformado no interior. Será que as pessoas têm visto essa diferença nas minhas ações, na maneira como eu falo, na maneira como eu me visto, na maneira como eu vivo a minha vida, na maneira como eu uso o meu dinheiro, na maneira como eu trato as pessoas, na maneira como eu vivo inteiramente? Será que as pessoas têm visto essa diferença em mim? Será que eu tenho sido exemplo? Outra coisa que nós falamos aqui. E será que eu tenho pregado as boas novas? Porque essa mensagem de salvação, ela é poderosa, poderosa para transformar a nossa sociedade, o nosso país, o mundo inteiro, na verdade. Você pode falar sobre tudo, mas se você não pregar a mensagem de salvação, então você está desperdiçando algo muito valioso que você deveria usar. É como a mensagem... Tem alguém me ligando aqui. A mensagem de salvação é verdadeiramente como uma arma nas nossas mãos. E se nós a usarmos da maneira correta, nós podemos transformar realmente em muita coisa. Pelo poder do nosso Senhor Jesus, claro. Nada, nada, nada é nosso, tudo é de Deus. É Ele que transforma. Amém? Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.